Olá, sou a Catarina, sou psicóloga e intervenho com pessoas que têm síndrome do intestino irritável, ansiedade, que querem trabalhar as suas emoções também. E hoje venho falar-te um bocadinho sobre o impacto que tem na síndrome do intestino irritável as nossas emoções, a motivação e a mudança. Então vou aqui partilhar a tela. Então, emoções, motivação e mudança é o tema da nossa aula de hoje. E vamos ver aqui um bocadinho sobre as emoções e o seu impacto, a motivação intrínseca e extrínseca, portanto, há aqui dois tipos de motivação, as fases da mudança e a importância e o impacto que tem o estabelecimento de objetivos. Então, as emoções, relativamente às emoções. Uma nota importante é que sentir cada emoção é essencial, ou seja, é importante nós vivermos cada emoção. As emoções impactam o nosso organismo e geram respostas fisiológicas, cognitivas e comportamentais. No entanto, é muito importante nós vivermos essas emoções e não reprimindo, não deixando para depois, não adiando cada emoção, porque as emoções ficam realmente guardadas na nossa memória e nós temos aqui uma memória que é emocional, então lidarmos com essas emoções e permitirmos-nos viver cada uma delas é essencial para as processarmos, para nós conseguirmos aqui fazer um bom processamento emocional e não adquirirmos aqui stress e situações ou ansiedade que podem aqui influenciar depois mais tarde a nossa saúde e o nosso intestino. Então, viver as emoções é aqui uma nota importante e que é essencial nós aplicarmos no nosso dia a dia. E falando de emoções, é importante nós falarmos também do medo e da ansiedade. Então, a ansiedade, ela tem na sua base um medo, que pode ser variado, pode ser relacionado com a avaliação dos outros, com o nosso próprio desempenho, com o medo de falhar, com o medo de sermos criticados, com o medo da crítica. Então, ela tem na sua base um medo, que é importante nós depois, quando trabalhamos a ansiedade, irmos desconstruir estes medos e a sua origem também. No entanto, a ansiedade e o medo, eles têm aqui vários sintomas e várias manifestações em comum. Então, nós podemos sentir, quando sentimos ansiedade ou quando sentimos medo, podemos sentir os tremores, podemos sentir a transpiração, a taquicardia, portanto, o batimento cardíaco rápido, o pensamento acelerado ou os bloqueios mentais, o evitamento, a luta ou a paralisação, portanto, podemos sentir aqui necessidade de fugir dos eventos que nos estão a causar ansiedade e medo, sentirmos a necessidade de sermos agressivos ou de bloquearmos, portanto, de não termos qualquer reação nos momentos estressantes, nos momentos que são mais angustiantes. Então, podem existir aqui vários tipos de resposta e que vão variar de pessoa para pessoa. E cada emoção tem a sua função, portanto, é importante nós percebermos isto, ou seja, nós permitirmos-nos sentir cada emoção, porque cada uma delas tem uma função adaptativa e de sobrevivência também. E o nosso corpo e a nossa mente, eles estão sempre interligados, então nós não conseguimos aqui dissociar o corpo da mente. O nosso corpo ele acaba por captar, não é, todos os estímulos que estão na nossa envolvência, tudo aquilo que vivenciamos, seja connosco, seja com os outros, então ele acaba aqui por captar tudo o que está à sua volta. E acaba também por somatizar cada emoção sentida ou cada emoção não sentida. Então, quando nós não nos permitimos sentir as emoções, o nosso corpo vai aqui somatizar, ou seja, vai exteriorizar aquilo que está a acontecer no nosso interior. E depois vai ter aqui respostas mais intensas ainda, então mais drásticas, mais difíceis de compreender ou de controlar,
e que nos podem ser mais ansiogénicas ou estressantes, ou que nos podem trazer outros medos também. Então, é importante nós contactarmos não só com o nosso corpo, mas também com a nossa mente. Então, arranjarmos aqui formas e estratégias e recursos que nos ajudam a trabalhar a nossa mente e a trabalhar o nosso corpo também e a interligação entre ambos. E neste ponto é também importante nós referirmos que há vários tipos de sistema nervoso. Então, que funciona aqui de uma forma complementar. Temos o sistema nervoso simpático, que é o sistema da ação, ou seja, é aquele que nos impele para agir, que nos faz tomar decisões, que nos faz agir nos momentos de medo, de stress, ou simplesmente para alcançarmos objetivos. É aquele que nos motiva à ação. E o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema do relaxamento, ou seja, é aquele sistema que nós ativamos quando queremos, por exemplo, relaxar, quando precisamos de digerir algum alimento também. Portanto, é aqui o sistema da nossa digestão e quando vamos dormir também. Portanto, é o sistema nervoso parasimpático que acaba por estar aqui ativo. E temos ainda o sistema nervoso entérico, que é o sistema que está no nosso intestino. Então, o nosso intestino ele tem aqui um sistema nervoso próprio que nos ajuda aqui a interligar também com o sistema nervoso simpático e com o parasimpático. E acaba por nos trazer aqui respostas e fazer circular no nosso organismo, quer do ponto de vista do cérebro, quer do ponto de vista do intestino, fazer circular aqui vários mecanismos de regulação, várias formas de nós lidarmos com as situações e várias hormonas, não é? Vários neurotransmissores, ou seja, mensageiros que circulam no nosso organismo e que comunicam, no fundo, entre si. E qual é que é o objetivo, então? O nosso objetivo, no fundo, ao compreendermos e ao trabalharmos os vários sistemas nervosos, seja o entérico, seja o simpático ou o parasimpático, o nosso objetivo é aqui o de equilibrar corpo e mente. Então, nós integramos estes dois pontos, não é? O corpo e a mente, e trazemos equilíbrio ao nosso lado racional e ao nosso lado emocional. Então, equilibramos aqui o sentir e o pensar. E criamos também aqui uma coerência. E criar coerência, no fundo, é ser coerente, não é? É ser inteiro. Então, é trazermos aqui um sentimento de estar completo, de interligação entre corpo e mente. E potenciamos também a nossa saúde, olhando para cada um de nós como um todo. Então, nós conseguimos olhar para nós, trazendo esta coerência, trazendo este autoconhecimento, olharmos para nós de uma forma holística, no fundo, como tendo emoções, como tendo sensações, pensamentos, comportamentos e hábitos. Então, tudo isto e relacionamentos, inevitavelmente. Então, tudo isto acaba aqui por nos impactar muito, não só o nosso corpo, também a nossa mente e o nosso intestino. Então, olharmos as nossas emoções, não é, como um todo, é muito importante para a nossa saúde física, psicológica e emocional. E falando agora da parte da motivação e do seu impacto, não é, também na síndrome do intestino irritável. Então, a motivação, antes de começarmos a entrar no tema da motivação, é importante nós falarmos que o autoconhecimento é uma parte importante deste processo. Então, quando falamos de motivação, é importante nós percebermos aqui de que motivação é que estamos a falar. Por exemplo, se nós somos pessoas com uma motivação mais intrínseca, que vem de dentro, que nos conseguimos aqui automotivar, em que conseguimos perceber o que é que nos motiva por dentro, seja, por exemplo, através de atividades que nos motivam,
estados emocionais ou mentais que nos levam a maior ativação do nosso sistema nervoso simpático, não é? Da ação, que nos fazem agir, que nos motivam a realizar os objetivos que queremos alcançar. Então, percebermos aqui se esta motivação costuma vir mais de dentro de nós próprios, da forma como nós nos automotivamos, ou se vem de fora, se nós esperamos pela motivação externa, se esperamos pela resposta do outro, se esperamos pelo incentivo, algum incentivo externo, por exemplo, pode não ser pessoas, pode ser algo que queiramos alcançar como recompensa, por exemplo, trabalharmos aqui muito a nossa recompensa externa, quando realizamos algo a que nos propomos e que gostamos. E então é importante nós percebermos aqui que tipo de motivação é que nós temos no nosso funcionamento interno também. E o autoconhecimento é então parte desse processo. E nós alcançamos este autoconhecimento através, nomeadamente, de várias formas, mas uma delas é a psicoterapia. Portanto, é através do conhecimento dos nossos pensamentos, das nossas emoções, do nosso modo de funcionar nas situações, com as pessoas, connosco próprios, que nós conseguimos aqui alcançar este conhecimento e percebermos como é que nós funcionamos. E que tipo de motivação é que nós temos também habitualmente. Ou então construir também outra forma de nos motivarmos, uma forma mais adaptativa, por exemplo, mais de acordo connosco, com as nossas necessidades. Então, falarmos de motivação, e aqui especificamente a motivação intrínseca, é falarmos de uma motivação interna, relaciona-se com o processo em si mesmo. E são, por exemplo, os objetivos que nós colocamos a nós próprios, como eu tinha dito há pouco, a responsabilidade pela nossa saúde, por exemplo, é um objetivo de motivação intrínseca. Nós sentimos que somos parte ativa na mobilização da nossa saúde, na promoção da nossa saúde. A nossa autonomia também é algo que nós valorizamos se tivermos uma motivação mais intrínseca. E, por exemplo, aqui ter o objetivo de cuidar da minha saúde por mim, ou seja, pela minha necessidade corporal, psicológica, emocional, porque eu preciso, porque eu quero e porque eu gosto. Então, este é um tipo de objetivo muito relacionado com a motivação intrínseca. E depois, o ver as melhorias na saúde, ver mais energia, ver menos sintomas, acaba por ser aqui um incentivo à manutenção desse comportamento. No entanto, ele está muito relacionado com a motivação intrínseca. A motivação extrínseca, por outro lado, depende de fatores externos a nós, portanto, depende aqui das recompensas externas. E é tudo aquilo que nós fazemos para obter uma recompensa. Por exemplo, procuramos reconhecimento ou validação de alguém, temos como base o reforço do outro ou o elogio do outro, então nós temos aqui uma motivação extrínseca. Por exemplo, aqui, se eu cuidar da minha saúde no sentido de saber que vou ser elogiada, que vou receber o reconhecimento pelas pessoas à minha volta ou pelos profissionais de saúde, então eu tenho uma motivação mais extrínseca. E, em específico, a motivação intrínseca, ela acaba por ser aqui mais eficaz a longo prazo. Então, é aquela que nos leva a manter os nossos resultados. E é também uma motivação que é mais estável, é mais resistente aos obstáculos também. E, no entanto, na implementação de um estilo de vida saudável e na promoção da saúde, há ainda outros fatores a considerar que são também importantes e não apenas a motivação. A motivação extrínseca, por outro lado, é menos eficaz a longo prazo e é mais instável e é também mais suscetível de ter obstáculos. Portanto, de nos depararmos com obstáculos e desistirmos desse nosso objetivo. Não podemos, no entanto, depender apenas da motivação para a mudança acontecer.
Então, sabemos que o autoconhecimento ele é essencial no processo de mudança e na gestão da síndrome do intestino irritável ainda mais, pois permite-nos ter aqui consciência, não é, dos nossos pensamentos, percebermos como é que nós funcionamos, que emoções é que temos habitualmente, conhecermos e contactarmos e nomearmos essas emoções, e aprendermos a geri-las também e compreendermos a motivação que está presente em cada momento é essencial para funcionarmos, não é, de uma forma adaptativa, alinhada connosco e gerirmos também os sintomas da síndrome do intestino irritável de uma forma mais tranquila e mais simples. Falando agora da mudança. Então, a mudança, ela não acontece de um momento para o outro, e nem sempre é fácil de existir, não é? De mudarmos. E mudar pode gerar aqui várias sensações, várias emoções. Por exemplo, o desconforto, sensações e emoções mais difíceis ou mais desafiantes de lidar, e sabemos que mudar faz-nos sair da nossa zona de conforto. Então, mudar envolve aqui muitas fases para além do que apenas a própria mudança e a mudança de estado, a mudança de ação. Mudar envolve autoconhecimento, como já falámos também há pouco na questão da motivação, envolve consciência, envolve uma intenção, um compromisso e consistência a longo prazo. Então a mudança ela acaba aqui por acontecer por fases. Na primeira fase nós não percebemos sequer que temos um problema e encontramos-nos aqui nesta fase da pré-contemplação. Na segunda fase nós já sabemos que temos um problema, mas não sabemos como o alterar e começamos aqui a entrar na fase da contemplação. Na terceira fase começamos a preparar a mudança, mas ela ainda não aconteceu, então entramos na fase da preparação. E na fase 4 já começamos a implementar a mudança. Então ela já acontece algumas vezes, ainda não está totalmente enraizada, mas já começamos a tomar ações para mudar. Então entramos na fase da ação. E na fase 5 mantemos a mudança que iniciamos, ou seja, nós conseguimos aqui manter por mais de 6 meses esta mudança e entramos na fase da manutenção da mudança e do novo comportamento. E na fase 6 nós consideramos também as recaídas, ou seja, começamos a perceber as barreiras, aquilo que nos facilita para realizarmos a mudança, conseguimos perceber também os obstáculos que nós encontramos e os pontos facilitadores, não é? E encontrar aqui também formas de contrariar ou de contornar esses obstáculos e de facilitar a manutenção dos novos comportamentos. Então, a mudança não é só mudar, não é só tomar a ação diferente e fazer diferente e conseguirmos aqui mudar. Envolve muitas destas fases, desde a consciência, da consciencialização, desde a preparação, a ação, a manutenção e ainda a consideração da recaída. Então, há aqui muitas formas de nós trabalharmos a mudança em vários níveis. E falando também dos objetivos, quando falamos em mudança, é importante também nós trabalharmos estes objetivos. Então, definirmos objetivos cada vez mais atingíveis e que possam ser realistas, não é, de alguma forma. Quanto mais nós definimos estes objetivos desta forma, mais facilmente nós conseguimos alcançá-los. Então, definir objetivos específicos que sejam mensuráveis ao longo do tempo, que sejam atingíveis, que sejam relevantes e que considerem aqui um período de tempo, facilita nós tomarmos as nossas decisões e alcançarmos esses objetivos. E são importantes também no processo da mudança. E um exemplo aqui de objetivos SMART são, por exemplo, o ter uma frequência e uma duração definida. Por exemplo, eu beber água todos os dias durante
3 vezes por dia, por exemplo, e uma determinada quantidade de água, mais facilmente eu vou realizar esse comportamento. Então, temos aqui, por exemplo, a opção da água, temos a rotina também do sono, de desligar, por exemplo, o telemóvel antes de irmos para a cama, nós conseguirmos definir aqui uma frequência, uma duração, um tempo, se é realista ou não. Portanto, eu não vou começar aqui por um objetivo que é muito grande para mim no início, eu vou começar por objetivos mais pequeninos e passinhos pequeninos vão levar-nos a um objetivo depois maior. Então, nós trabalharmos esta frequência, a duração, o ser realista, o ser alcançável e ser importante para nós, tem que fazer-nos sentido, tem que ser importante, porque senão não é uma prioridade, se não é importante, então nós não vamos conseguir ser bem-sucedidos nesses objetivos que planeamos e que definimos. E ser definido no tempo também, portanto, ter aqui um início e um fim. Acaba por ser aqui importante quando falamos de objetivos. O mesmo acontece também com o exercício físico e com a alimentação. Por exemplo, eu querer incluir mais legumes na minha alimentação não é um objetivo SMART, não é um objetivo específico. Se eu disser que vou incluir uma X porção de legumes todos os dias ao almoço, é um objetivo mais específico. Porque é importante para mim, para melhorar a minha saúde, por exemplo, a um determinado nível, energia, a situação de prevenção de doenças, por exemplo, fazer o meu intestino funcionar de uma forma mais tranquila ou mais regular, por exemplo. Então, sim, aqui já é um objetivo SMART, já é um objetivo específico, porque eu defini um tempo, defini uma frequência, defini a quantidade de legumes também que eu vou incluir e é realista, portanto, eu não vou conseguir aqui incluir todos os grupos de alimentos verdes, por exemplo, ou todos os legumes, eu vou incluir apenas uma parte deles. E vou definir um tempo, portanto, é no momento do almoço e é diariamente, e pode ser até ao final da vida, pode ser durante um mês, pode ser durante 2, durante um ano, o que for. Então, eu consigo definir aqui um objetivo e um tempo definido e uma prioridade também. E era isto que eu tinha para vos trazer hoje, portanto, nós considerarmos aqui as nossas emoções e olharmos para a mudança não como apenas uma mudança, mas como uma fase ou várias fases interligadas entre si e cuidarmos destes objetivos, estabelecermos objetivos bem definidos, ajuda-nos aqui a olhar para estas mudanças e para as nossas emoções e para as nossas situações e comportamentos e hábitos de uma forma diferente e mais adaptativa. Espero que tenha feito sentido para vocês e obrigada.